A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, sua esposa, a missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical que acontece na nossa igreja através, com o material produzido pela editora Betel. Então a gente usa esse material aqui para a honra e glória do Senhor. E nesse segundo trimestre nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, Esse material foi elaborado pelo nosso bispo Abner Ferreira, então tem nos abençoado muito aqui nesse segundo trimestre, nesse terceiro trimestre de 2025, com esse material aqui da editora Betel. Então, se você está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo, participe conosco desta aula. O nosso objetivo aqui, meus irmãos, é trazer algumas informações, para que os nossos professores, junto com os seus conhecimentos e junto com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Se você quiser participar conosco, entre no site oficial da editora Betel, veja como você faz para adquirir seu material, a revista desse trimestre, para que você possa, junto conosco, participar dessa aula, fazer suas anotações que achar pertinente. Se quiser, deixe seu comentário, curte o vídeo, nos ajude aí a divulgar esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós traremos aqui a pré-aula da lição de número 2 e nós vamos falar nessa lição sobre o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo, Então nós vamos falar sobre a boa nova de salvação que Cristo traz à terra, que Cristo trouxe, a luz que Jesus traz na vida do pecador, na vida daquele que vive sobre a prisão do inimigo, que vive nas trevas, que vive longe de Deus. Então Jesus traz essa luz que liberta, que transforma, que abre os caminhos, que traz luz na vida daqueles que está preso, que está passando por algum tipo de trevas em alguma área da sua vida, e traz a luz na vida espiritual da pessoa para fazê-lo com ela entre na eternidade. Então hoje nós vamos falar sobre essa revelação, e o nosso comentarista ele vai trazer como texto áureo João capítulo 1 versículo 1, onde vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Somente nesse versículo nós temos aqui uma gama de informações que João se dispõe a escrever para combater várias heresias, várias coisas que a igreja cristã ali do final do primeiro século estava sofrendo, justamente na vida, na pessoa de Cristo. Muitas pessoas falando coisas que não condiziam com a realidade bíblica para fazer com que as pessoas desanimassem, Então aqui você já vai ver logo essa expressão, no princípio. No princípio está fazendo referência mesmo ao início lá de Gênesis 1:1, no princípio. Então João quer mostrar aqui para nós que Jesus, ele já existia antes mesmo da fundação do mundo, jogando por terra assim algumas teorias, algumas heresias que diziam que Jesus tinha sido criado por Deus. Não, Jesus é Deus. Então João está trazendo aqui e ele está falando, olha, Jesus é Deus, ele já existia antes do mundo ser formado, e também, além disso, ele era Deus, ou seja, ele era o verbo. O verbo quer dizer logos, quer dizer palavra, ou seja, ele antes mesmo do princípio, ele já existia e já agia, porque o verbo logos, palavra, quer dizer ação. O verbo na língua portuguesa ele fala de ação, é o termo que expressa a ação que aquele indivíduo, que aquele sujeito está fazendo. Então João traz aqui uma revelação através do Espírito Santo muito forte. Ele vai falar que Jesus já existia, ele é o Deus autocriado, ele era Deus, ou seja, ele estava ali com o Pai, já era Deus,
estava com Deus, né? O Verbo estava com Deus, mostrando que eles habitam junto, mostrando a ideia da Trindade, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três em um só Deus, mas que atuam em três formas distintas. Então ele já estava junto ali e o Verbo era Deus. Mais uma vez, ele está mostrando para nós que Jesus é Deus. Então aqui ele já traz várias verdades que combatiam essas heresias que aconteciam ali naquele local. E isso é uma verdade até hoje, para os dias de hoje, né? Mostrando que Jesus é autocriado, que ele é de eternidade a eternidade, que ele é Deus, que ele estava com Deus, que ele faz parte ali da Trindade junto. Então tudo isso aqui, somente nesse versículo, destaque isso para o seu aluno. Inicie a aula já fazendo esse destaque, esse versículo de João, capítulo 1, verso 1, ele abre o livro com essa verdade linda, espetacular, que já combatia, já jogava por terra muitas das heresias que aconteciam ali naquele período. Verdade aplicada. O Evangelho de João revela que o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós é o Cristo prometido, o Filho de Deus, enviado para nos salvar. Então, João ele vai trazer no todo o seu livro, ele tem esse cuidado de defender a divindade de Cristo, defender que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Jesus é o seu ungido, né? Jesus é o Filho, Jesus é o Cristo, Jesus é o plano de redenção e ele é o Filho de Deus. Então, essa verdade ele fundamenta no seu livro. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então ele já fundamenta ali e combate diretamente as heresias que estavam acontecendo lá, principalmente a do gnosticismo. Nós vamos falar mais à frente, que vai dizer que Jesus ele só veio, que ele não podia ser filho de Deus, porque Jesus tinha, os gnósticos acreditavam ali que o corpo era a matéria era ruim e o espírito era bom. Então uma coisa boa que é Deus não poderia vir numa coisa ruim que é corpo, que é carne. Então eles não aceitavam que uma pessoa de carne e osso poderia ser Deus, pelo fato deles acreditarem que a matéria era essencialmente ruim. Então a gente vê aí que João está combatendo, está dizendo, não, Jesus é o Cristo e é Filho de Deus, 100% Deus e 100% homem. Então destaque aí para os seus alunos. Texto de referência, João capítulo 1, do verso 2 ao verso 10, né? Vai falar que ele era a luz, que a luz veio ao mundo, mas o pessoal não acreditou, mas todos aqueles que creem são chamados filhos de Deus. A luz veio para testificar, né? João Batista veio para testificar da luz. Então vai destacando isso aí para os seus alunos. Esse capítulo 1 de João já é uma abertura do livro assim sensacional, onde você vai ver que Jesus é a luz, que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Na luz está a vida. Por isso que nós abrimos a aula falando que Jesus é a luz do mundo, é a luz que salva as pessoas, que tira as pessoas da treva, que abre os olhos espirituais. Então, só nessa parte aqui de introdução, você já tem várias verdades do livro de João que nós podemos destacar para os nossos alunos, mostrando sobre o Evangelho do Filho de Deus, né? E depois a gente vai falar no capítulo 1, né, sobre o contexto histórico, né? Então ele vai dizer que o livro de João teria sido escrito para fortalecer a fé dos cristãos diante das dificuldades de muitos debates com as autoridades sinagogas. Então o contexto histórico ali, João está se preocupando em escrever tudo isso para poder ajudar ali os cristãos a se defender, a ter argumento, a ter base para ter uma fé em Cristo, porque os líderes do judaísmo, eles não acreditavam, eles combatiam tudo isso que era falado, tudo que nós falamos aqui no início, todas essas verdades. Jesus é autocriado, que é Deus, que é o Filho de Deus, que está com Deus, que é a luz do mundo. Todas essas verdades, os judeus, né, os líderes das sinagogas não aceitavam, entendeu? Porque ia contra muitas coisas que eles aprenderam, que eles entendiam. Então, os fariseus ali, o seu culto à lei,
eles não entendiam as coisas que Jesus pregava, então eles combatiam muito. Então João escreve mostrando que Jesus é Deus, né? Traz a teologia da fé, a teologia para ser salvo através da fé, né? Em crer no Senhor Jesus, em buscar o Senhor Jesus, que Jesus é a salvação. Então ele quebra essa visão direta que os fariseus tinham de que tinha que ter a lei, que tinha que obedecer a lei, que era a lei que salvava a pessoa. Então João está trazendo uma quebra, uma ruptura nesse legalismo, nessa racionalização que os fariseus tinham. Então isso combatia, então isso trazia muitas discussões, e para isso João teve o cuidado de escrever, de deixar escrito ali para que todos tivessem conhecimento de tudo aquilo que Jesus realmente era, porque João viu, testificou, andou e ele testemunhou para que pudéssemos ter argumentos, né, conhecimento para combater essas heresias que tinham lá, essas discussões que eles viviam ali, combater isso na fé e na palavra, né? Depois no tópico 1.1 ele vai falar sobre a autoria. Então nós temos totais referências, totais condições de afirmar que realmente foi João, discípulo de Cristo, o apóstolo do amor, que fez a versão, que escreveu o evangelho que leva seu nome, o evangelho de João, né? Porque o próprio João refere-se no texto como discípulo amado, ou discípulo a quem Jesus amou, e ele finaliza o texto, o livro, dizendo que ele é o que testifica dessas coisas e as escreve. Então nós vemos claramente que João foi uma testemunha ocular de tudo aquilo ali que aconteceu com Jesus. Ele participou, ele conviveu, ele realmente era um discípulo, e você vai ver ele ali referendando a sua autoria, apesar de nem usar o seu próprio nome. Ele sempre se refere como discípulo amado, discípulo a quem Jesus amava, aquele que testificou, aquele que viu, aquele que escreve. Muito interessante esse estilo literário de João, que ele usava para poder mostrar que ele viu, que ele escreveu, mas que ele queria dar ênfase à pessoa de Cristo. Tudo é para Cristo. Ele queria que Cristo fosse o centro, da forma que ele nem se preocupou em dizer: eu, João, escrevo, eu, João, faço. Não, ele vai abrir a mão ali de se identificar diretamente, mas pelo estilo literário e pelos pseudônimos que ele usa ali, os nomes ali, os apóstolos que ele usa sobre ele mesmo, né? Então você entende que claramente foi João que escreveu. E depois a lição vai falar sobre mais ou menos a data e o local, né? Então a gente vai perceber que bate certinho ali com o final do primeiro século da era cristã. Então você vai ver justamente na época que está as crises, que está ali as seitas, as heresias, né? Os helenistas, os gnósticos, está numa fervorosa ali combate ao cristianismo que estava começando, que estava iniciando. Então você vê que João escreve nessa época, né? Estima-se ali que foi nos anos 90 ou 100 depois de Cristo, aonde? Na cidade de Éfeso, né? Aqui hoje em dia é a atual Turquia, né? E você vai ver que há consenso, até o reverendo Hernandes Dias Lopes fala sobre isso, diz que há consenso entre os estudiosos conservadores estribados nas evidências históricas de que João escreveu esse evangelho na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, onde morou por longos anos, pastoreou a igreja gentílica da época, a maior, liderou as igrejas da região e morreu já em avançada velhice nos dias do imperador Trajano. Então você vai ver aqui o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes dos dias de hoje referendando, mostrando, né, que é de consenso que o livro de João, o evangelho de João, foi escrito por João no final da sua vida ali na idade avançada, já nessa cidade de Éfeso, onde ele era pastor, onde ele cuidava ali das igrejas. Então ele escreveu nessa época, né, para honra e glória do Senhor. E é interessante destacar para os seus alunos também que o estilo literário, né, da forma que João escreve, é uma forma minuciosa, é uma forma cuidadosa. Para quê? Para que as pessoas que não fossem judeus também entendessem o que estava acontecendo. João se preocupa
em que as pessoas que não tinham conhecimento cultural da época também pudessem entender que Jesus é Deus, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é eterno, que Ele é de eternidade a eternidade, que Ele é o alfa, o ômega, Ele é o autocriado, Ele já existia antes de todas as coisas, tudo que foi feito e se fez foi para Ele, foi por Ele, então nada do que foi feito se fez se não fosse por Ele. Ele era o verbo, Ele é a ação, Ele é a palavra, Ele era Deus, Ele estava com Deus, Ele era antes do mundo ser formado. Então João, ele se preocupa por quê? Porque ele sabia que o evangelho precisava ser lido e entendido pelos gentios, pelos que não eram ali do ambiente judeu. Então, mais um detalhe para que você saiba que foi João que escreveu nessa época aqui do final da igreja primitiva, ali no final do início do primeiro século, na cidade de Éfeso, que hoje é a atual Turquia, né? E ele escreveu já ali na sua terceira idade, na sua idade avançada, provavelmente antes de ter sido, né, enviado para a ilha de Patmos ali para escrever o Apocalipse, que aí já é uma outra situação, mas esse evangelho ele já tinha escrito. Aí os destinatários, né? Para quem ele escreveu? Ele escreveu tanto para os judeus como para os gentios, como nós acabamos de falar. Ele teve esse cuidado porque ele sabia que judeus e gentios precisavam entender e ler esse livro. E o objetivo principal de João era apresentar Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Assim, quem cresce teria vida em seu nome, né? Então, o centro do Evangelho de João é mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Encontra-se lá em João 20:31. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Assim a gente fecha aqui dando o contexto histórico da formação do livro. Local, data, destinatários, né, e autoria. Autoria João, local Éfeso, que hoje é a Turquia, mais ou menos no final do primeiro século. Destaque isso para o seu aluno. Destinatário, tanto os judeus quanto os gentios. Objetivo maior, mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo e é o Filho do Deus vivo, e é através dele, através da fé em Cristo, é que nós alcançaremos a salvação da nossa alma. Então, destaque isso aí para os seus alunos. E aí a gente vai para o contexto religioso, capítulo 2, aonde nós vamos ver como é que estava aquela situação de religiões na época em que João escreveu esse livro. E nós vamos ver que nesse final do primeiro século, o cristianismo sofria grave oposição religiosa e perseguição política. Então veja o ambiente terrível que o evangelho está iniciando ali, como o inimigo tentou de todas as formas atrapalhar o evangelho do Senhor Jesus, a palavra de ser proclamada, mas ele não sabia, ou ele ignorou a informação que o próprio Jesus disse, que sobre a igreja dele as portas do inferno não prevalecerão. Então, mais uma vez a palavra do Senhor foi cumprida. O inferno tentou, usou de todas as artimanhas para abafar o cristianismo, mas não pôde suportar o poder da palavra de Deus, não pôde suportar a verdade que tinha em Cristo. E por mais que eles tivessem oposição religiosa, oposição cultural, oposição política, o evangelho prevaleceu, Cristo prevaleceu, o nome do Senhor foi divulgado e o evangelho chegou nos dias de hoje para a nossa vida. Então por isso louve e exalte o nome do Senhor, porque Deus cuida da sua igreja, cuida da sua palavra e não deixa o inferno de momento algum tentar mexer ou atrapalhar. O inferno não pode frustrar os planos do Senhor. Nada, jamais o inferno conseguirá impedir o agir de Deus. O que Deus planejou, o que Jesus planejou, o que Deus está preparado para nós, o que tem que ser feito, irá acontecer, queira o inferno ou não. O que está previsto na palavra vai acontecer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então destaque isso para o seu aluno e vamos ver, né, o contexto religioso aqui. O que estava acontecendo, né? Então o cristianismo ele enfrentou primeiramente a oposição de quem? Dos judeus, que era a religião ali do ambiente onde ele foi criado, de Israel, o judaísmo, aqueles que viviam rigorosamente a lei de Moisés, os que viviam ali, né, debaixo do jugo
Os fariseus, os escribas, os saduceus, o pessoal, os doutores da lei, aqueles que guardavam a lei de Moisés, mas que não cumpriam ela conforme Jesus ensinou, conforme o objetivo de Deus. Eram legalistas, eram religiosos presos na lei, mas que matavam, que pisavam no irmão. Então, quando Jesus traz o evangelho para cumprir a lei, mas cumprir com amor, dedicado à vida, cuidando das pessoas, um evangelho que transforma, um evangelho que muda, eles se ofenderam. Porque eles usavam a lei de Deus como jugo, para pisar nas pessoas, para moer as pessoas. E Jesus vem e diz, não, a lei é boa, a lei foi feita por Deus, mas há uma maneira de se cumprir a lei com amor. O amor de Deus, a vida, é mais importante que a lei. Então nós vamos cumprir a lei, mas guardando, perdoando, cuidando, restaurando as vidas. Esse evangelho os fariseus não aceitavam. Então, combater ali principalmente porque os judaizantes, eles diziam que para a pessoa ser salva, tinha que cumprir a lei de Moisés, fechado o olho ali, independente se gosta, se ama o próximo, se cuida do próximo. Se eles cumprissem o que estava escrito na lei, o legalismo, eles diziam que eram salvos. Mas Jesus falou, não é assim. A fé em mim, cumprir a lei, mas crendo em mim. Aí Jesus vem e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus se coloca como caminho, como verdade, como porta do céu, aí, meu irmão, como aquele que leva a pessoa para o céu, o caminho que conduz, né, a vida eterna, o que aconteceu? Os judaizantes não aceitaram de forma nenhuma, porque na cabeça deles só a lei salvava. Então João escreve o livro, traz o evangelho e traz ali condições do cristão combater e dizer, não, é a fé em Cristo, é a fé nele, é seguir os seus mandamentos, é seguir a lei conforme Jesus ensinou. Aí sim nós vamos alcançar o céu, amando o próximo, cuidando, transformando vida, mudando história, né? Tirando o jugo da pessoa, para a pessoa viver em paz, cumprindo a lei, obedecendo os mandamentos, mas de uma forma amorosa, de uma forma com amor. Então isso combateu, né? Foi de frente, chocou de frente a principal ideia dos judeus. Então quando eles viram isso, eles iam lá e combatiam, não aceitava, perseguia os cristãos por causa disso. Então era uma das religiões que o cristianismo tinha que enfrentar. Depois era o helenismo. O helenismo era uma religião, tipo um estilo de vida. Aí já estava sob o ponto de vista dos gentílicos, dos gregos. O helenismo era o que o grego fazia, uma cultura ao homem. O antropocentrismo vinha da visão helenística, ou seja, o homem ao centro, as suas vontades ao centro, fazer o homem sentir alegre, o homem viver feliz. Isso era o que eles achavam que era o que era necessário para a pessoa viver, né? Era necessário para a pessoa chegar ao céu, viver feliz, era dar sentido à vida, era tomar todas as taças do prazer, era não abrir mão de nada, o homem ao centro, as suas vontades ao centro, o importante é eu ser feliz, eu não abro mão de nada, e a gente vai vivendo assim, porque é assim que é, a matéria é ruim, um dia a gente vai morrer, acabou, e aí a gente tem que aproveitar tudo. O helenismo vivia isso, uma forte, né, tendência ao amor às necessidades humanas, às suas vontades, né, na razão, na cultura, tudo eles visavam o quê? O homem, tudo é o homem. Se o homem está feliz, se está alegre, é assim que tu gosta, é assim que te dá prazer, ó, tá legal. Isso vai totalmente contra o que Jesus ensinou e o cristianismo, onde o evangelho vem e diz, eu abro mão das minhas vontades para fazer a vontade do Pai. Meu irmão, chocava. Isso ia diretamente contra o helenismo. E quantos crentes hoje, quantas pessoas hoje querem viver essa forma de vida helenista aqui? Jesus diz, não faz, segura, é para sempre, fica aí e resiste, insiste que eu mudo, que eu transformo. Aí a pessoa vai, não, eu tô triste, não tô feliz, vou largar casamento, vou largar emprego, vou arrumar, o importante é ser feliz, se eu tô gostando, tá bom. Isso é totalmente contra a Bíblia, totalmente contra ao evangelho.
Você foi chamado para fazer a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade. O helenismo é uma religião, uma heresia totalmente contrária à palavra. Então, destaque isso para o seu aluno. O crente, as pessoas que vivem querendo ser felizes a qualquer preço, do jeito que eles querem, vivendo da forma que quer. Ah, meu irmão, esses são helenistas, são heresias. Esse estilo de vida não leva para o céu. Esse estilo de vida é totalmente contrário. Vãs filosofias, né? Por isso o apóstolo Paulo já tinha falado, que no meio de vãs filosofia, vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo, né? Eles vão fazer presa essas pessoas, né? Então essas teorias aqui, vãs sutileza, filosofias de homem, tudo que eles inventam, doutrinas de demônio, essas coisas todas que a gente vê hoje em dia aí, não é assim mesmo, é a gente que escolhe, é a gente que vive e tal, a gente faz a nossa vontade, se tu tá feliz, tá tudo certo. Isso é totalmente fora da palavra, doutrina de demônio, e quem segue isso acaba perdendo a salvação da sua alma, vai passar a eternidade no inferno. Então, destaque isso para o seu aluno, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a terceira grande religião ali que combatia, né? Judaísmo, helenismo e agora gnosticismo. Essa daqui também era muito complicada, muito difícil, né? Que acaba que elas passeiam ali um pouquinho uma pela outra, mas as principais, né, teorias, né, o helenismo segundo as vontades do homem, o judaísmo segundo obedecer a lei de Moisés de forma cega, religiosa ali, né, sem ter comunhão com Deus, sem andar com Jesus, sem seguir o que Jesus falou, né? Então seguir a lei ali de forma legalista, religiosa. E agora o gnosticismo vem com o quê? Com a história de que a matéria é má e o espírito é bom, né? Então com essa teoria eles diziam que Jesus não poderia ser filho de Deus, que Jesus não poderia ser Deus, porque como é que Deus ia habitar em um corpo que é ruim, que é mau, que é uma natureza pecaminosa? Com essa teoria, as pessoas não aceitavam a divindade de Cristo e não caminhavam com Ele. Porque você não acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você está fora, né? Você não entende aquilo que Jesus é, a luz do mundo, Filho de Deus, o Verbo. Então esse gnosticismo, ele atacava diretamente a divindade de Cristo. Então João, ele vem escrever o livro para justamente mostrar que Jesus é Deus, meu irmão. Por isso ele se preocupa tanto em falar os milagres, ele preocupa em falar o testemunho que João Batista dá. Ele vem trazendo aqui uma visão para mostrar o poder de Deus que tinha com Cristo, que Cristo era o Filho do Deus vivo, que era Deus, que era o Verbo. Então ele tinha esse cuidado para combater com ímpeto os gnósticos, porque essa era uma heresia que contaminou muitas pessoas. E hoje em dia, meu irmão, nós temos religiões que bebem da água do gnosticismo, que tentam fazer um evangelho, mas dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não é isso tudo que a palavra está falando. Então ainda temos nos dias de hoje, você vai ver, testemunho de Jeová diz que ele é um dos caminhos. Os islâmicos, né? O islamismo diz que Jesus é apenas um profeta. Olha como é que eles são. Eles não negam que Jesus existiu, não. Jesus existiu, mas eles não dão a complexidade, a completude, né? O centralismo da história a Cristo. Eles tentam diminuir. Não foi só um profeta, é um caminho, né? Que tem outros. E aí não, é outra situação também dá, como os outros deuses. Todos os caminhos levam a Deus. Isso tudo são heresias que bebem da água do gnosticismo, que tentam arranhar a divindade de Cristo. Então destaque isso para o seu aluno. Toda vez que alguém disser que Jesus não é Deus, essa pessoa está numa forma herética, está respirando o espírito do anticristo, porque o anticristo ele vem justamente também para atacar a divindade de Cristo. Então
Preste bem atenção nessas religiões que passam, que a gente vê nos dias de hoje. Tudo que arranha, que não dá o 100% para Cristo, tem problema, tem alguma alteração e não está conforme a palavra do Senhor. Jesus Cristo é o centro, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, então tudo é para Ele, tudo é por Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Se em algum momento alguém equipara Jesus com alguma coisa, ou coloca alguém junto com Jesus, ou faz Jesus diferente do que a palavra está dizendo, que não entrega a centralidade para Cristo, pula fora, sai disso, que isso não é de Deus e está fora da palavra, é doutrina de demônio e você vai acabar perdendo a salvação. Então desperte, o livro de João é claro, meu irmão. Vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus, para que todo que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui amarra, porque você vê que Deus enviou o seu Filho, Ele se fez carne para que todo que nele cresce, nele, 100% nele, pudesse não perecer, mas ter a vida eterna. Então sempre entenda isso, destaque isso para o seu aluno. Qualquer situação, qualquer coisa que não bota Cristo a 100%, não serve para o cristão viver. Por isso é que o crente não faz festa junina, por isso que o crente não faz Halloween, por isso que o crente não vai para essas festas pagãs, para esses lugares errados. Por quê? Porque essas festas, essas coisas, não colocam Jesus no centro. Eles tentam equilibrar, não, Jesus está aqui, mas os outros também. Aí dá errado, meu irmão. Jesus tem que ser o centro de tudo. Não dá para juntar, não dá para equiparar, não dá para colocar alguém junto. Por isso que o pessoal que idolatra Maria também está errado, porque eles tentam colocar Maria do mesmo lado, dizendo que Maria ajuda, que Maria intercedeu. Não! Tudo é Cristo, somente Ele. Essa é a verdade bíblica que João traz. É Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus e nada mais além disso. E qualquer coisa que arranhe essa situação não presta, é doutrina de demônio e você tem que pular fora disso e vir para Jesus o mais rápido possível para que você não perca a sua vida eterna. Então destaque isso para o seu aluno. Esse era o propósito, para isso João escreveu o livro, para combater essas heresias de forma direta, sem rodeio, sem passar pano, direto, soco no olho, soco frontal, de frente, direto contra essa situação. Com a verdade bíblica, João combatia diretamente essas heresias, essas situações que servem até os dias de hoje na nossa caminhada. Então lembre-se disso, meu. Qualquer situação na sua vida, seja em qual área for, seja em qualquer coisa que você fizer, se Cristo não for o centro, pula fora que não serve, porque isso aí não está com a verdade bíblica associada, tá? Então destaque isso para o seu aluno. E a gente fecha a lição, né, com o propósito, né? Então, estes foram escritos para que creias. João escreve, destaca isso, ó. Este livro, né, foi escrito para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nisso, tenhas vida em seu nome. João, capítulo 20, verso 31. Esse é o propósito. Para isso João escreveu o livro, para que a gente entenda, para que a gente creia em Cristo, que a fé em Deus é que leva, que a fé em Jesus Cristo é que leva a gente para o céu. Amém? Então destaca aí para os seus alunos. E aí no 3.1 vai mostrar que o evangelho de João é diferente dos 3 outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, né? Que eles trazem, né, os mesmos eventos ali com uma posição diferente por causa dos objetivos, né? Mateus escreve para os próprios judeus, né? O Marcos mostra Jesus como servo e Lucas escreve para todos ali o evangelho, e eles têm ali os destinatários, né, o objetivo diferente, mas eles escrevem de forma semelhante tudo o que aconteceu. E João não, ele segue por um caminho diferente, pois ele quer despertar a fé, apresentando Jesus como Filho de Deus que se fez carne. Por isso a gente vai ver no evangelho de João várias coisas que não tem nos outros.
Por quê? Porque João foca em mostrar a divindade. O foco de João é mostrar a divindade de Cristo. Que ele era o Deus, que é Deus, que estava antes da formação do mundo. Então você vai ver no livro de João várias situações diferentes que não tem nos outros evangelhos. Como, por exemplo, João Batista declarando que Jesus é o Messias, a transformação da água em vinho, né? A visita a Nicodemos, que mostra que ele tem que nascer de novo, a conversa com a mulher samaritana, a cura do oficial romano, a cura do homem aleijado junto à fonte, Jesus sendo ridicularizado por seus irmãos, a cura do homem cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, né? Jesus ensinando sobre o Espírito Santo, sobre a vinha e os ramos, Jesus aparecendo a Tomé e restabelecendo Pedro depois da ressurreição. Então vamos ver, esses eventos vão mostrar claramente, apontando para que Deus perdoa, para que Deus transforma, para que Deus cura, para que Deus conhece os nossos corações, para que Deus tem poder para curar todas as enfermidades e todas as moléstias, para mostrar que João Batista reconhecia o próprio Jesus como Deus, que João Batista era referência ali naquela época. Então o depoimento de João Batista dizendo que ele não era a luz, mas que ele veio para testificar da luz, para falar que Jesus era o Deus, era um impacto muito grande, porque João Batista era conhecido ali, né, como uma grande autoridade. Então João traz isso para tudo isso aqui defender a divindade de Cristo, mostrar que Jesus é Deus. Então destaque isso para o seu aluno. A teologia joanina, né? Mais uma vez vai passar por essa defesa, revelando que a divindade e a verdadeira identidade de Jesus é ser filho de Deus e levar o homem para o céu. E aí ele vai trazer na teologia do livro de João, ele vai defender o quê? Que nós vamos para o céu através da fé em Cristo. Aí ele vai mostrar para nós que nós temos que crer em Cristo, que nós temos que obedecer a Cristo, para que essa fé nos leve para a vida eterna, né? No que se refere, João também se diz testemunha dos milagres e testifica que Jesus é o Filho de Deus. Então, aqui também está mostrando a teologia, a fé em Cristo, né? Acreditar, crer que Jesus é o Filho de Deus. E João nos ensina a evangelizar, mais um propósito, mostrar a verdadeira fé, a salvação que vem através de Jesus, que é a luz do mundo. João 3,16 é o texto mais conhecido e mais usado na evangelização. E é interessante, porque numa época que tinha muitos preconceitos sociais, né? Então você vai ver que o evangelho vem quebrar isso tudo através de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, todos, né? O mundo, as pessoas, a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, um amor imenso, um amor excedente, de tal maneira que deu, entregou, ofereceu, né, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, olha aí, não é rico, não é pobre, não é mulher, não é homem, não é gentil ou não é judeu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo mostra, o evangelho é para todos. É um soco frontal nos judeus, porque os judeus cismavam que Deus era só de Israel, meu irmão. Que Deus deu a lei de Moisés só para ele, que os outros que estavam perdidos e não iam se encontrar com Deus nunca. Então você vê como é que o evangelho aqui é pregado para primeiro quebrar esse preconceito social diretamente, todo, judeu, grego, o dos confins da terra, o brasileiro, o português, o asiático, o africano, todo ser humano que confessar a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador e crer no Filho de Deus, que Ele é Filho de Deus, que veio a este mundo para nos salvar do pecado, aí esse que crê, ele não vai perecer, mas ter a vida eterna. Então, esse é o evangelho que nos ajuda a trazer essa verdade para que ele possa chegar a todas as pessoas. E nós vamos ver Jesus nesse evangelho se comportando dessa maneira,
atende o filho do oficial romano, atende a mulher samaritana, vai quebrando os preconceitos, faz as coisas no sábado, vai mudando ali as coisas que prendiam aquelas legalidades que os judeus tinham. Jesus vai quebrando na autoridade de ser o próprio Deus, meu. Ele tinha autoridade, ele é o dono do sábado, ele é o dono das pessoas, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então ele faz como quer, na hora que quer, quebra os preconceitos ali e vai mostrando isso através do seu livro. E o versículo, ele vem endossar, né? Vem resumir tudo isso para que a gente tenha essa arma do Evangelho. Então você pode pregar para todas as pessoas, porque o Evangelho de Cristo é para todos, independente de qualquer situação. Se alguém confessar, se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, leva para o céu, que Ele é o caminho, a verdade, Ele é o caminho, não é um dos caminhos, não. Ele é o caminho. Destaque isso para o seu aluno, que existem heresias que chocam isso diretamente. Ele é o caminho, é o único, só tem Ele. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Qualquer coisa diferente disso está fora da palavra, está fora da vida eterna em Deus. E aí depois ele vai mostrar o valor do perdão, né? E o profundo amor de Deus pelos perdidos. Então nesse evangelho você vê as boas novas de salvação sendo proclamada aqui, né? Nesse livro, João mostrando para nós, nos ensinando a evangelizar. Então destaque isso para o seu aluno. Aqui a gente termina, né, esse terceiro capítulo, ensinando que João declara Jesus como Filho de Deus, revelando a divindade e a verdadeira identidade de Jesus. Então destaque isso para o seu aluno. Você tem uma aula abençoada na presença do Senhor Jesus, amém? E se você puder, nos siga aí no canal e se prepare para até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus, uma boa aula para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.